Oi, para você que está chegando agora no meu canal, eu sou a professora Cris Lima, sou professora de língua portuguesa e eu tô aqui para simplificar as coisas para você, porque aqui a gramática é sem medo. Para pensar, ficou na dúvida se eu assisto ao filme ou se eu assisto o filme? Já parou para ouvir alguém falando assim que aspira felicidade e você ficou na dúvida se a pessoa está respirando felicidade? Então o vídeo de hoje tá imperdível para você que quer estudar regência verbal. Então hoje eu vou dar para vocês 7 verbos que mais caem, verbos que mais bombam nas provas de concursos, de vestibulares, provas que vocês estão fazendo aí, se preparando na parte de língua portuguesa. Então esses verbos são os que mais caem. Então eu vou dar aí exemplos de cada um. Então fique comigo no vídeo até o final. Você não pode perder essas dicas. Não deixe de dar um like aí no meu vídeo, ativar o sininho, me seguir, tá? Eu preciso de vocês para sempre ficar me aperfeiçoando e trazendo vídeos interessantes da língua portuguesa, porque como aqui a gramática é sem medo, então nós vamos descomplicar a vida de vocês. Antes de exemplificar os 7 verbos que são perigosíssimos nas questões, tá? De concursos, etc. Eu vou falar rapidinho o que é regência verbal. Regência verbal é o verbo que se relaciona, ou melhor, se complementa com um termo na oração. E esse termo, ele pode vir regido de uma preposição ou não. Então, é a relação ali entre o verbo e a palavra que complementa esse verbo. Então, nós estamos trabalhando com transitividades também, com o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Então, algumas vezes, esses verbos, eles têm outros significados também que começam a complicar a nossa cabeça, porque a gente tem que estudar a regência de cada verbo. Então, vamos para o primeiro da lista de hoje. Verbo pensar. Eu vou colocar 3 exemplos aqui da regência do verbo pensar. Então, vamos ficar atentos. Por exemplo, penso em você como amigo ou como um futuro crush? Outro exemplo, penso em você todos os dias. Pense sobre isso com carinho. Então, o verbo pensar em 3 momentos aí. E aí você vai descobrir a regência correta fazendo a perguntinha básica ao verbo. Quem pensa, pensa em alguém ou em alguma coisa. Então, o verbo pensar, ele exige a preposição em, e em alguns casos cabe até a preposição sobre, como nesse último exemplo que eu passei aí para vocês, tá? Pense neste assunto com muito carinho. Pense sobre isso com muito carinho. Então, o verbo, ele é VTI, então ele exige preposição. E agora vamos para o nosso segundo verbo de hoje. Sobre o verbo agora, assistir. Cuidado com ele, tá? Porque nós utilizamos no nosso dia a dia o verbo assistir no sentido de ver, presenciar. É o que mais a gente usa. Só que o verbo assistir, ele possui outros significados também. Então, no sentido de ver, que é o que a gente usa normalmente, mas tem no sentido também de cuidar, prestar socorro, dar assistência. E tem no sentido até aquele que a gente quase não usa, pode ser que você aprenda o sentido dele hoje, que é o sentido de residir, morar. Sim, o verbo assistir também pode ter esse significado. E ele vai ser diferente também na transitividade dele. Então, é a hora que a regência fica mais punk aí, digamos assim, né? Se você não prestar atenção no sentido que o verbo tá naquele contexto ali, pode ser que você erre porque você não sabe qual preposição utilizar, ou até mesmo aquele verbo, naquele significado, você não vai precisar usar preposição. Vamos aos exemplos que eu vou deixar aqui para vocês. O primeiro exemplo é o verbo assistir, no sentido que a gente mais gosta de usar. Por exemplo, eu assisti ao show da minha banda favorita.
assistir, e no caso ele é VTI, porque é no sentido de ver, presenciar. Então, nesse caso, eu preciso usar a preposição a. No caso aí, como eu tenho um substantivo masculino, eu tive que usar o ao, que é a combinação da preposição a mais o artigo definido o. Então, eu usei o ao. Então, eu posso falar corretamente que eu assisti ao show da minha banda favorita. E não assisti o show da minha banda, né? O show, assisti o filme. Lembram? Não, é assistir ao filme, assistir ao show, assistir a aula de português, tá? Então, no caso de ver, eu preciso colocar preposição. Show. E agora, o verbo assistir no sentido de dar socorro, ou melhor, prestar socorro, né? Prestar ajuda, muito em hospitais, médicos, né? Então, vamos colocar um exemplo assim. O médico assiste o paciente. Nesse caso, eu não posso falar o médico assiste ao paciente, não. Porque, nesse sentido, o verbo assistir está como prestar socorro a alguém, cuidar daquela pessoa, né? É outro assunto. Então, é outro significado. Nesse caso, o verbo assistir, prestar ajuda, socorrer, ele é VTD, então ele é VTD, ele é verbo transitivo direto, não exige preposição. Beleza? E agora vamos para o terceiro caso, né? Que eu quero deixar do verbo assistir, que é eu assisto em Nova York. Eu assisto quer dizer que eu moro em Nova York, tá? Eu resido lá. Então, nesse caso, eu assisto em é muito correto, está corretíssimo. Por quê? Eu usei o em. Então, no caso de residir e morar, a preposição exigida é o em. Então, está certo quem usar dessa forma. E se você estiver fazendo uma prova, né, e se deparar com assisto em algum lugar, vai vir uma adjunta adverbial aí, de lugar, você vai ver que é super bem-vindo, é super bem-vinda a preposição em aí, nesse sentido do verbo assistir. Ok? Agora vamos para o nosso próximo verbo. O verbo da minha listinha de hoje é o verbo preferir, que a gente sempre utiliza de forma errada. É um verbo que odeia quando você faz comparação usando do que. Ele odeia isso, gente, porque tá errado. De acordo com a norma padrão, quando você utilizar o verbo preferir, é uma coisa óbvia. Você tá usando porque você prefere uma coisa a outra. E eu não preciso falar do que a outra. Tire esse do que, por favor. Verbo preferir, eu não preciso colocar do que. Então, vamos aos nossos exemplos. Então, vamos aos exemplos. Olha, prefiro brigadeiro a salada. É verdade. Prefiro brigadeiro a salada. Outro exemplo, prefiro sucos a refrigerantes, ok? Então, eu não preciso usar o do que, gente? Elimine isso da sua vida. Você ainda escreve assim? Fala, vamos eliminar. Outro exemplo, prefiro estudar português a matemática. Lógico, claro. Pegaram a dica do preferir, então, sempre você vai preferir algo a alguma coisa, tá? Então, não precisa do que. Vamos eliminar o do que. Esse verbo é o verbo aspirar. E eu falo que ele tem dupla personalidade. Ou você tá cheirando alguma coisa, né, com o verbo aspirar, tá? Ou você tá desejando algo. Eu vou colocar exemplos desses dois sentidos, tá? Verbo aspirar no sentido, tá, de respirar, tá? Vamos lá. Primeiro, ela aspira o perfume. Então, nesse caso, o verbo aspirar, nesse sentido, ele é VTD. Então, ele não exige preposição. VTD não tem preposição, é um verbo transitivo direto, tá, gente? Então, como é que eu vou colocar aí? Ela aspira o perfume das flores, tá bom?
Agora, no segundo sentido do verbo aspirar, no sentido de desejar, de querer muito aquilo, sabe? Lutar, querer, desejar, almejar. Nesse sentido, eu preciso colocar preposição. Exige preposição, porque ele é um VTI. Exemplo, ela aspira a vaga, né? A vaga da federal. Ela aspira ao cargo de chefe. Ela aspira ao cargo, ela aspira à vaga na federal. Então, essas preposições aí tem tudo a ver com o verbo aspirar, porque é no sentido de querer muito aquilo, de desejar muito alguma coisa, tá? Então, prestem atenção na dupla personalidade desse verbo. Nós vamos falar do sexto verbo da minha lista. É um verbo que nós utilizamos muito, ou deveríamos utilizar, ou até gostaríamos de utilizar, né? Que é o verbo namorar. Poxa vida, o verbo namorar, nós falamos muito errado, a gente usa o verbo namorar de forma inadequada. Isso é uma coisa muito fácil de ver por aí, porque nós estamos o tempo todo falando, olha, João namora com a Carla. Tá sabendo do namoro? E aí? Tá errado, não é namora com a Carla. João namora Carla. Simples assim, tá? A Joana namora Renato há anos. Simples assim. Então, eu não preciso falar, Joana namora com Renato? Claro que não. Então, está errado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Está errado, não devo utilizar com. Então, o verbo namorar, ó, proibido usar com. Vamos eliminar isso da nossa vida. Partida do verbo namorar. Quem ama, ama a alguém. Agora, quem namora, namora alguém, tá? E não com alguém. Pega essa dica. Ai, que bobinha, né? Mas é verdade. Estamos no nosso último verbo aí, dos 7 que caem muito nos concursos da vida. O último verbo, então, é o verbo pagar. Cuidado com esse verbo, porque o verbo pagar vai depender do seu complemento para você verificar se o uso da preposição ali é obrigatório ou não. Tá? Por exemplo, o verbo pagar, quando você paga alguém, você paga a alguém. Então, aí, nesse caso, ele é VTI, ele é um verbo transitivo indireto, ele exige a preposição a, porque você está pagando uma pessoa. Então, quando for alguém, você vai dizer paga a alguém, ok? Então, tem preposição. Agora, se for um complemento de algo que você está pagando, por exemplo, você paga alguma coisa, então aí ele é direto, não precisa de preposição. Exemplo, vamos lá, paguei o boleto, paguei a conta, né? Não tem preposição aí, tá? Paguei a conta, esse a não deve levar crase, por exemplo, porque não é preposição. Eu paguei aquilo, eu paguei algo. Então, quando eu pago alguma coisa, ele é VTD, não exige preposição, ok? Agora, se eu mudar, né, pra eu estou pagando alguém, paguei ao motorista do Uber. Paguei ao, aí sim, eu tenho que colocar preposição, porque motorista do Uber é uma pessoa, tá? Então, quando eu pago a alguém, eu uso preposição. Quando eu pago alguma coisa, eu não utilizo. Então, é só prestar atenção no meu complemento verbal aí para saber se uso ou não preposição. O verbo pagar é assim, simples assim. Gostaram de vídeos mais explicativos sobre esse assunto ou outros, comente, mande a sua dúvida, sugestões, estou aqui para ajudar, porque aqui, pessoal, aqui a gramática é sem medo.